Por que é tão fácil enxergar os erros dos outros e tão difícil reconhecer os nossos? Bem-vindo ao Semente da Fé. Todos nós convivemos com pessoas que nos decepcionam. Em algum momento, alguém faz algo que nos incomoda, nos machuca ou simplesmente age de uma forma que consideramos errada. Nessas situações, é muito fácil apontar o dedo. É muito fácil identificar as falhas dos outros. É muito fácil assumir o papel de juiz. Mas Jesus, com sua sabedoria divina, nos convida a fazer algo diferente. Antes de olhar para os erros alheios, Ele nos pede que examinemos o nosso próprio coração. A palavra de hoje é um chamado à humildade, à misericórdia e à conversão pessoal. É nesse contexto que surge a pergunta que conduzirá toda a nossa reflexão: por que é tão fácil enxergar os erros dos outros e tão difícil reconhecer os nossos? Permaneça comigo até o final, porque esta palavra pode transformar nossa maneira de enxergar as pessoas e fortalecer nossa caminhada com Deus. A leitura bíblica de hoje está no Evangelho de São Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 5, e diz assim: Não julgueis, e não sereis julgados. Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão, e não percebes a trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Reflexão: Jesus não está dizendo que devemos ignorar o bem e o mal. Também não está ensinando que tudo é correto ou aceitável. O que ele condena é a atitude de quem se coloca acima dos outros para condená-los sem misericórdia. Quando julgamos com dureza, muitas vezes esquecemos que também somos frágeis. Esquecemos que também erramos. Esquecemos que precisamos da mesma misericórdia que negamos aos outros. Existe uma tendência humana de analisar os erros alheios com uma lupa e nossos próprios erros com uma desculpa. Mas Deus nos chama a um caminho diferente. O caminho da humildade. Quem reconhece suas próprias limitações se torna mais compreensivo, mais paciente e mais misericordioso. Aquele que sabe o quanto precisa da graça de Deus aprende a tratar os outros com mais compaixão. Se você deseja crescer na humildade diante de Deus, escreva nos comentários: Senhor, ajuda-me a olhar primeiro para meu coração. Jesus utiliza uma imagem impressionante. Ele fala de uma pessoa que tenta retirar um pequeno cisco do olho do irmão enquanto possui uma enorme trave no próprio olho. A imagem é exagerada de propósito. Jesus quer mostrar como muitas vezes somos cegos para nossas próprias falhas. Reconhecemos rapidamente os defeitos dos outros, mas temos dificuldade para enxergar nossos pecados, nossas atitudes egoístas, nossa falta de paciência, nosso orgulho e nossa falta de amor. A conversão começa quando deixamos de apontar para fora e começamos a olhar para dentro. A mudança do mundo começa pela mudança do coração. Não podemos transformar os outros à força, mas podemos permitir que Deus transforme a nós mesmos. Quanto mais conscientes somos das nossas limitações, menos inclinados ficamos a condenar os outros. E mais dispostos ficamos a ajudá-los com amor. Se você deseja permitir que Deus transforme seu coração, escreva: Senhor, mostra-me aquilo que preciso mudar. É importante perceber que Jesus não diz para ignorarmos completamente as dificuldades dos irmãos. Depois de tirar a trave do próprio olho, a pessoa poderá ajudar o irmão a remover o cisco. Isso significa que a correção fraterna continua sendo importante. Mas ela deve nascer do amor e não do orgulho. Da preocupação sincera e não da superioridade. Da misericórdia e não da condenação. Quando alguém corrige movido pelo orgulho, causa feridas. Quando corrige movido pelo amor, ajuda a curar. O cristão não é chamado a ser acusador. É chamado a ser instrumento da graça de Deus. Antes de falar dos erros dos outros, devemos perguntar: estou fazendo isso por amor ou por vaidade? Quero ajudar ou apenas criticar? Quero construir ou apenas apontar defeitos? Essas perguntas revelam muito sobre o estado do nosso coração. Escreva nos comentários: quero agir com misericórdia e amor. Chegamos à resposta da pergunta que guiou nossa reflexão: por que é tão fácil enxergar os erros dos outros e tão difícil reconhecer os nossos?
porque o orgulho nos faz olhar para fora, mas a humildade nos ensina a olhar para dentro. Jesus nos convida hoje a abandonar a postura de juiz e assumir a postura de discípulo. Aquele que busca diariamente a própria conversão. Aquele que reconhece suas limitações. Aquele que trata os outros com a mesma misericórdia que espera receber de Deus. Quando aprendemos essa lição, nossos relacionamentos mudam. Nossa fé amadurece. E nosso coração se aproxima cada vez mais do coração de Cristo. Oração. Senhor, livra-nos do orgulho que nos faz julgar os outros sem examinar a nós mesmos. Dá-nos um coração humilde, capaz de reconhecer os próprios erros e buscar a conversão diária. Ajuda-nos a tratar nossos irmãos com misericórdia, paciência e amor. Que jamais esqueçamos o quanto dependemos da Tua graça. Purifica nosso olhar para que possamos enxergar os outros com a mesma compaixão com que Tu nos enxergas. Amém. Se esta palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, transforma primeiro o meu coração. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa refletir sobre esta mensagem e inscreva-se no canal Semente da Fé. Ative o sininho para acompanhar nossas próximas reflexões. Lembre-se, quem reconhece as próprias fraquezas aprende a oferecer aos outros aquilo que mais recebeu de Deus: misericórdia. Que Deus te abençoe e até a próxima Semente da Fé.